Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Processual do Trabalho. E na aula de hoje vamos abordar os meios de defesa do reclamado, que são exceção de incompetência territorial, exceção de suspeição e impedimento, contestação e reconvenção. Então, o artigo 799 da CLT dispõe que nas causas de jurisdição da Justiça do Trabalho, somente podem ser opostas, com suspensão do feito, as exceções de suspeição ou de incompetência, e as demais exceções serão alegadas como matéria de defesa preliminarmente, né? Então, vamos começar nessas 4 meios de defesa que vamos ver hoje, a exceção de incompetência territorial. Então, nós vimos na aula de competência material e competência territorial que a competência material ela se refere às matérias que a Justiça do Trabalho tem competência para processar e julgar, enquanto a competência territorial, que é a competência relativa, ela se refere à localidade correta para ajuizamento e tramitação de uma ação trabalhista. Acontece o seguinte: vamos supor que um empregado que trabalhou em São Paulo, prestou serviços em São Paulo, foi demitido e se mudou e foi morar em Florianópolis, Santa Catarina. Procurou um advogado para ingressar com a ação lá da empresa de São Paulo, que ele trabalhou, onde prestou serviços a última vez, né, em São Paulo. E o advogado trabalhista, ele protocola essa ação trabalhista, essa reclamação, ele protocola em Florianópolis, na Justiça do Trabalho de Florianópolis. A Vara do Trabalho, ao receber, né, vai ser feito o sorteio, ao receber essa reclamação trabalhista, vai promover a notificação esta para notificar o reclamado para comparecer em audiência. Acontece que o reclamado é lá de São Paulo, porque foi lá que houve a prestação de serviços. Então, vejam o prejuízo que terá esse reclamado de se deslocar lá de São Paulo para Florianópolis por conta da audiência trabalhista, enfim, e todo o trâmite processual também vai acontecer em Florianópolis. Então, para o reclamado se defender dessa situação, e se defender por quê, né? Porque foi ajuizada no local incorreto. O local correto é o do último local da prestação de serviços lá em São Paulo. Então, esse reclamado, ao receber a notificação, ele precisa tomar uma providência urgente para conseguir suspender aquela audiência que está marcada para Florianópolis, para que ele não se desloque até lá e conseguir trazer esse processo que seja remetido e definida a competência para São Paulo, que é o local correto. Então, alguns aspectos principais dessa exceção de incompetência territorial, o primeiro deles é que a incompetência territorial, essa matéria de foi ajuizada no local errado, ela é uma incompetência, ela é uma competência territorial, ela é relativa. Isso significa que a própria parte inconformada é que precisa se manifestar nos autos. Caso esse empregador, essa reclamada de São Paulo, ela não se manifeste nos autos, não fale nada, e o juiz receba a notificação, eles compareçam na audiência, o juiz não vai poder se declarar de ofício incompetente, porque essa é uma questão de competência relativa. Isto é, precisa ser suscitada pelas partes para que haja uma manifestação do juízo. Então, nesse caso, é preciso, se a reclamada lá de São Paulo, nesse exemplo que eu estou dando, né? Se a reclamada quiser trazer a competência, suscitar isso no processo e levar a competência para São Paulo, fixar a competência em São Paulo, ela vai precisar levantar isso no processo. Caso contrário, o juiz não irá se manifestar por ser uma questão de competência relativa e não absoluta, como acontece na competência material, que aí é absoluta, o juiz deve se manifestar de ofício. Então, vamos lá. Quando essa reclamada recebe a notificação, ela vai verificar ali os dados da audiência. A audiência foi marcada para Florianópolis. Naquele momento que ela é notificada, começa a correr o prazo para a reclamada apresentar esse meio de defesa, que é a exceção de incompetência. Então, a exceção de incompetência, ela tem como principal objetivo suspender a audiência marcada, porque está na localidade errada, e definir qual a competência correta da localidade correta para a tramitação dessa ação trabalhista. Então, vai funcionar do seguinte sentido: o
reclamado ele vai receber a notificação e a partir do momento que ele for notificado, ele tem 5 dias úteis para promover a exceção de incompetência territorial. Ele tem 5 dias. A parte contrária, o reclamante também vai ter 5 dias para se manifestar. Só que a partir do momento que o reclamado protocola essa exceção de incompetência, suspende o processo, suspende a audiência, e aí a parte é intimada para se manifestar também no prazo de 5 dias. E o processo vai ficar aguardando até que o juiz do processo defina qual é a competência, se é onde foi ajuizado em Florianópolis ou se vai ser em São Paulo. Caso ele entenda que a competência é de fato em São Paulo, ele vai remeter os autos para São Paulo e lá vai retomar o seu curso essa ação trabalhista. Caso ele entenda que é dele a competência, ele vai retomar também o processo, vai julgar esse conflito de competência e vai dar sequência à ação trabalhista. Então, assim, principais aspectos, tá? Prazo de 5 dias da notificação para ser promovida a exceção. A parte contrária também vai ter prazo de 5 dias, mas a partir do momento que foi protocolada a exceção, o processo já vai ser suspenso, a audiência já vai ser suspensa, até que o juiz do processo decida sobre a questão da competência territorial. Proferindo essa decisão, a grande questão é uma decisão recorrível ou é irrecorrível? Então, assim, gente, a decisão que vai definir a competência territorial, ela é uma decisão que ela não é a decisão de mérito do processo, certo? Essa decisão, ela vai decidir apenas sobre a competência, ela não vai julgar as horas extras, adicional noturno, não vai julgar aquilo que está sendo pedido pelo reclamante no processo. Então, ela não é uma decisão de mérito, ela é uma decisão interlocutória. E nós já sabemos que na Justiça do Trabalho, as decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato. Por isso, essa decisão que fixa, que decide o conflito de exceção de incompetência, ela é irrecorrível de imediato. Isso significa que a parte inconformada, ela vai poder recorrer, porém só depois da decisão de mérito. Isso no processo do trabalho significa que somente no recurso ordinário, que é o recurso da sentença, a parte vai poder recorrer dessa exceção de incompetência. Isso tudo está aqui no artigo 800. A exceção de incompetência será promovida no prazo de 5 dias da notificação. Protocolada a petição, será suspenso o processo, não se realizará a audiência até que se decida. Os autos serão conclusos ao juiz do processo, que intimará o reclamante para manifestação em 5 dias. Se entender necessária a produção de prova oral, o juízo designará a audiência. Então, assim, é possível fazer instrução processual também na exceção de incompetência. E decidida a exceção de incompetência, o processo retomará seu curso com a designação da audiência, defesa, instrução e tudo mais, tá? Então, principais aspectos: prazo de 5 dias da notificação, a outra parte vai ser intimada, suspende o processo, suspende a audiência, tem possibilidade de produzir provas e é o juiz do processo quem julga. Quando o juiz julgou, definiu. Não existe recurso de imediato, o recurso é somente após a decisão de mérito do processo. E essa é a exceção de incompetência territorial trabalhista. Tranquila. A segunda exceção é a exceção de suspeição, quando estiver ali presente alguma situação que o juiz identifique que ele não vai conseguir julgar aquele processo com a determinada isenção. Então, ele vai acabar pendendo e dando privilégios à outra parte em decorrência de alguma das situações previstas no artigo 801 da CLT, por inimizade pessoal com alguma das partes, amizade íntima, parentesco, interesse particular na causa. Então, em havendo uma dessas situações, é que o juiz ele é obrigado a declarar-se de ofício como suspeito, ocasião em que também o juízo substituto dará sequência ao processo. No entanto, caso o juiz ele entenda que não é suspeito para dar andamento naquela demanda, ele vai dar continuidade no processo e aí as partes, caso haja alguma resignação com relação a isso, a parte irá suscitar isso posteriormente da sentença de mérito também, juntamente no recurso.
Sobre a exceção de suspeição, com relação ao prazo em que isso vai acontecer, se o recusante houver praticado algum ato pelo qual haja consentido na pessoa do juiz, não mais poderá alegar exceção de suspeição, salvo sobrevindo por outro motivo. A suspeição não será também admitida se do processo constar que o recusante deixou de alegá-la anteriormente, quando já conhecia a situação de suspeição, ou se depois de conhecida aceitou o juiz recusado, ou finalmente se procurou de propósito o motivo pelo qual ela se originou. Então, assim, qual é o momento de apresentar, de propor, de promover a exceção de suspeição? Quando a parte identificar que o juiz é suspeito. Então, no momento que ela identificar que o juiz é suspeito, ela já deve praticar e promover a exceção para evitar de consentir com atos do juízo que vá acabar acarretando na impossibilidade de dar sequência nessa exceção de suspeição. Então, como vai funcionar essa exceção de suspeição? A CLT ela é bastante singela na forma como abrange a exceção de suspeição, mas a partir do momento que a parte tem conhecimento dessa exceção, ela vai promover a exceção diretamente para o juízo do processo. O juízo do processo, ao receber a exceção, ele vai marcar uma audiência. Ele, dentro de 48 horas, vai designar uma data para a audiência. E nessa audiência vai haver, então, a decisão sobre a questão de o juiz ser suspeito ou não para julgar aquele processo, para fazer todo o acompanhamento, o trâmite processual daquela demanda. Caso o juiz reconheça a sua incompetência, o processo é remetido, então, para o juiz substituto dar sequência ao processo. Caso ele entenda que não é suspeito, ele dá continuidade no processo. E aí, se a parte se resignar contra isso, ela precisa aguardar a decisão de mérito para que possa recorrer. Então, aqui a pergunta: pode haver recurso da decisão que julga exceção de impedimento e suspeição e de incompetência territorial? Artigo 799, parágrafo 2º, das decisões sobre exceções, das decisões sobre exceções não caberá recurso, salvo quanto a estas, se terminativas de feito. Então, não há recurso da exceção de incompetência, porque se trata de uma decisão de caráter interlocutório que não é recorrível de imediato, porém, posteriormente, podemos recorrer da decisão de mérito. Vamos agora iniciar, então, a terceira forma de defesa do reclamado, que é a contestação, a mais importante forma de defesa, meio de defesa do reclamado. Então, a contestação ela é um instrumento processual utilizado pelo reclamado, pelo réu, para se opor, formal ou materialmente, à pretensão deduzida, né, em juízo pelo autor. Então, a contestação ela poderá ser feita apresentada de forma escrita até o momento da audiência ou poderá ser verbal durante a audiência por um período de até 20 minutos. Então, ela vai ser escrita até o momento da audiência, antes de entrar na sala da audiência, ou ela vai ser verbal, aduzida ali na própria audiência. Nessa contestação, nós vamos ter a estruturação dela, né, em que vamos conter as preliminares de mérito, o mérito, que é efetivamente aquilo que nós vamos estar contestando e nos opondo às afirmações do reclamante. E, claro, do pedido, né? Mas isso é questão lá para a nossa aula de prática processual trabalhista. Então, o artigo 846 traz que, aberta a audiência, o juiz proporá a conciliação. Por quê? Essa propositura, a tentativa de conciliação, ela é obrigatória sob pena de nulidade. Então, o juiz, abrindo a audiência, ele vai dar às partes a possibilidade de promover ali um acordo. Caso não haja acordo, o reclamado terá 20 minutos para aduzir sua defesa. Ou poderá apresentar defesa escrita pelo sistema eletrônico até a audiência. Isso que conversamos agora, artigo 846, 847 da CLT. Então, vamos lá. E se tratando de preliminar de mérito, ainda que seja na Justiça do Trabalho, nós utilizaremos as preliminares de méritos do artigo 337 do CPC. Questão de nulidade de citação, incompetência absoluta, já que a territorial a gente já sabe que a gente vai suscitar em incompetência territorial.
indevida concessão de benefício de justiça gratuita, incorreção do valor da causa, enfim, todos esses preliminares de mérito do artigo 337 que vocês já viram lá no processo civil. Para a gente, o que é mais importante aqui é a defesa de mérito. A defesa de mérito, ela tem alguns princípios, 2 princípios que precisam ser observados, porque tem muita importância para a defesa do reclamado. Primeiro, princípio da impugnação especificada dos fatos. Esse princípio decorre da previsão legal do artigo 341 do CPC, que vai dizer que incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato da inicial, presumindo-se verdadeiras as alegações que não foram impugnadas. Nesse sentido, o reclamado ele precisa obedecer esse princípio, observar esse princípio e impugnar todas as alegações de fato, impugnar os documentos, impugnar tudo aquilo que o reclamante trouxe naquela reclamação trabalhista para mostrar para o juiz que ele está se opondo a essas alegações. Porque se o reclamante alega X e o reclamado não se manifesta sobre X, isso traz a ideia de que ele está concordando com aquela alegação feita pelo reclamante. Por isso que esse princípio é tão importante. Precisamos impugnar tudo que o reclamante traz numa reclamação trabalhista, inclusive documentos. E o princípio da eventualidade, também com previsão no CPC, artigo 342, vai nos trazer que a defesa, esse princípio da eventualidade, a defesa ela deve ser apresentada integralmente na contestação. Eu não posso apresentar uma parte da defesa na contestação, depois me defender mais no recurso, apresentar novas alegações de defesa no recurso. Não, o momento de defesa é a contestação. Tudo que eu tenho que usar para me defender, eu vou usar na contestação. É o evento, por isso o princípio da eventualidade. A contestação é o evento no qual eu vou me defender na ação trabalhista. E aí o artigo 342 traz alguns parâmetros de que depois da contestação só vai ser lícito trazer novas alegações, ou seja, o evento é a contestação. Mas depois da contestação eu só vou poder alegar quando envolver fato superveniente, quando for de competência do juiz reconhecer isso de ofício, questão de pressupostos processuais, matéria de ordem pública, condição da ação, ou por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Isso acontece na prescrição, por exemplo. Prescrição pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição. Isso tem previsão legal de lei, né, decorrente da própria lei. Então, como a lei estabeleceu isso, o 342 abre, é claro, a possibilidade disso ser alegado em qualquer tempo, ainda que não tenha sido alegado na contestação. A reconvenção é o último meio de defesa pelo reclamado, que vamos ver aqui. A reconvenção é uma ação autônoma de contra-ataque do réu, que vai ter como objetivo contra-atacar o reclamante. Então, o reclamante entra com uma ação pedindo danos morais, pedindo horas extras, adicional noturno, insalubridade, e a empresa, ao receber aquela notificação, pensa o seguinte: não, ele é que está me devendo, ele é quem pegou o notebook da empresa e nunca mais devolveu. Por exemplo, ele é quem causou prejuízos materiais aqui e nunca mais nos pagou. Então, esse é o momento de a empresa contra-atacar o reclamante. O reclamado vai contra-atacar o reclamante. Então, a apresentação da reconvenção, ela é preferencialmente, ela vai ser apresentada junto com a contestação, porém, ainda que apresentada junto com a contestação, ela é uma ação autônoma, no sentido de que, se a ação principal for extinta, a reconvenção vai seguir o seu curso. Se a ação principal que aquele reclamante entrou contra a empresa for extinta, a parte da reconvenção, ela segue, porque ela é autônoma. Apesar de ser apresentada junto com a contestação, ela é uma ação autônoma. O fundamento da reconvenção, artigo 343 do CPC, na contestação é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com fundamento da defesa. E aí uma observação importante é que o reclamado pode apresentar reconvenção
sem apresentar contestação. Então, a empresa ela pode ser revel na contestação, mas ela pode ir lá e apresentar a reconvenção nos autos, sem problema. Então, essa é a nossa reconvenção. Contra-ataque apresentada junto com a contestação, ainda que não seja uma obrigação, mas ela é uma ação autônoma que segue independentemente da contestação, ainda que tenha sido apresentada junta. Que a ideia, o propósito é que ela seja apresentada junto com a contestação, tá? A gente usa aqui a palavra preferencialmente porque a lei não fala obrigatoriamente. Então, não há óbice para que ela seja apresentada de forma apartada, porém, preferencialmente será junto e ainda assim será uma ação autônoma. Recapitulando aqui para fechar, da reclamação até a audiência, o primeiro ato da audiência é o pregão, em que a vara vai chamar as partes para comparecer à sala de audiência, teremos uma tentativa obrigatória de conciliação, a apresentação da defesa, que será escrita até o momento da audiência ou verbal em até 20 minutos em audiência, instrução processual, depoimento pessoal das partes, oitiva das testemunhas, produção de provas em geral. Razões finais. Ao final da audiência, depois da instrução processual, o juiz vai conceder às partes a possibilidade, que não é uma obrigação, é uma possibilidade de as partes aduzirem razões finais verbais em 10 minutos. Razões finais verbais é um resumo do processo pela ótica de cada parte que está falando. Então, está terminando a audiência, o juiz concede a licença para que as partes façam aquele resumo, recapitulando, né? E isso chamamos de razões finais, que não é obrigatória, tá, gente? É facultativa essas razões finais e às vezes o juiz permite que sejam feitas de forma escrita. Porém, pela lei, as razões finais são orais em audiência. Por fim, segunda tentativa de conciliação e, por fim, a sentença proferida em audiência nos termos do artigo 850 da CLT. Mas, como a gente já sabe que a audiência ela é fracionada, na prática, o juiz ele marca uma audiência de conciliação, marca uma de instrução e julgamento e marca uma última para se referir aqui à parte do julgamento. Então, na realidade, na prática, essa audiência, as partes são dispensadas, mas o juiz ele é obrigado a marcar, porque pela lei, a sentença é proferida em audiência. Então, ele faz ali uma audiência, ele marca uma audiência de julgamento, mas na verdade ele não julga na audiência, né? Essa audiência é só mesmo pro forma, tá? Então, essas são as principais características da ação trabalhista, desde a reclamação trabalhista, que vimos na aula anterior, até a nossa sentença. E a partir de agora, vamos ver as provas no processo do trabalho, que já tem ali o vídeo que eu já disponibilizei para vocês. E depois partimos para a unidade 2, recursos no processo do trabalho.